Olá, bem-vindo ao Conselho Profissional, o podcast do Confea-CREA que trata de assuntos da engenharia, agronomia e geociências que estão presentes no nosso dia a dia. O tema de hoje é o Covid-19, o coronavírus. Afinal, a engenharia, a manutenção e a correta higienização dos equipamentos hospitalares são extremamente importantes para garantir a saúde tanto dos pacientes quanto dos profissionais da saúde e dos engenheiros clínicos, que garantem a qualidade e a segurança dos equipamentos hospitalares. O Conselho Profissional irá debater o assunto com dois importantes engenheiros clínicos. Um deles é o presidente da ABCLIN, Associação Brasileira de Engenharia Clínica, Alexandre Ferrelli. O outro entrevistado é Ricardo Maranhão, engenheiro e empresário no ramo da engenharia clínica. Eu sou Daiane Cortes e aqui o conselho quem dá é o profissional. Alô, professor Alexandre Ferrelli. Daiane, tudo bem? Do Confea? Tudo com você? Tudo jóia. Quero agradecer, então, a participação aqui no Conselho Profissional. Mas antes de começar esse nosso bate-papo, professor, eu queria fazer um resumo profissional do senhor, tudo bem? Para os nossos ouvintes? Vou lá, então. Tá ótimo. Alexandre Ferrelli é formado em Engenharia Eletrônica, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Engenharia Biomédica pela UFRJ, tem MBA em Engenharia e Manutenção também pela Universidade do Rio de Janeiro, especialista em Segurança do Trabalho também pela Universidade do Rio de Janeiro, especialista em Engenharia Clínica pelo Albert Einstein e é autor de vários artigos em congresso e do livro Gestão da Manutenção e Serviços de Saúde, além de professor da disciplina Manutenção Hospitalar do curso MBA em Engenharia da Manutenção da UFRJ, é também presidente da ABCLIN, Associação Brasileira de Engenharia Clínica. Professor, antes de começarmos o nosso bate-papo sobre o Covid-19 e os cuidados da manutenção dos equipamentos hospitalares, o senhor poderia explicar para a gente assim, a atuação, o trabalho do engenheiro químico, como ele se dá? Engenheiro clínico, como é que é o trabalho no dia a dia desse profissional? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Sistema Confea-CREA que está participando desse podcast. Obrigada. E é muito bom poder levar o esclarecimento a todos os engenheiros que hoje estão atuando em serviços de saúde ou dando suporte a eles, até mesmo arriscando as suas vidas. Com certeza. Bem, o engenheiro clínico, ele é um profissional que a função dele é fazer a gestão do parque tecnológico, vendo aquisição, manutenção, calibração, descarte, tudo isso para poder zelar pelo uso seguro do equipamento no paciente. Sim. Então, hoje, quando a gente vai em um hospital que precisamos de um equipamento médico, por exemplo, um ventilador, um aparelho de anestesia, ou até algo mais simples, como um medidor de pressão, graças ao trabalho do engenheiro clínico, que a gente vai estar sofrendo intervenção daquele equipamento e o mesmo vai dar uma resposta confiável e segura para o médico ou fazer a sua função da forma correta. Sim. E como é que se dá no dia a dia, agora com o Covid-19, professor? Houve algum um protocolo de emergência, algum cuidado especial? Porque eu sei que cuidados nunca são demais, eu sei que vocês trabalham em cima de protocolos, mas nesse momento ocorreu algo assim que, como é a primeira vez que o Brasil passa, o mundo passa por uma epidemia tão grande como essa, houve alguma mudança no tratamento? Houveram algumas ações. Uhum. Uma das ações foi preparar o parque para esse quadro que se apresenta. Porque qual é o grande problema dessa epidemia? É que ela se propaga muito rapidamente, atinge uma população idosa, que acaba necessitando de assistência em uma unidade de tratamento intensivo com uso de ventilador. Sim. E como se espalha muito rapidamente e todos os recursos são limitados de todos os países, porque nós temos uma estatística de normalidade. Uhum. Extrapolou essa estatística, nenhum país está preparado. Então, o que os hospitais estão fazendo? O que os engenheiros clínicos estão fazendo? Primeiro, eles estão vendo todos os equipamentos que estão inoperantes para torná-los operantes. Especialmente os equipamentos de ventilação, monitoração, bomba difusora
e outros. Que é o que mais, nesse momento, os hospitais estão precisando, né? Porque o Covid-19 atinge muito essa questão do pulmonar, né? Vocês vão precisar de respiradores, né? O número aumentou, é isso? Exato. Tanto que na Itália, onde a situação está mais crítica e não tem ventilador disponível, eles estão pensando em limitar, tipo, pessoas acima de 80 anos não vão ter mais acesso. Pois é. E o que o senhor acha disso, professor, assim, na questão pessoal mesmo? Olha, como um ser humano, eu acho isso uma situação muito horrível. Uhum. Agora, como profissional, entre escolher. Como profissional, às vezes é um pouco frustrante que o engenheiro clínico é um engenheiro voltado a indiretamente salvar vidas. Sim. E você vê que fica por uma limitação de equipamento, você não consegue fazer melhor. Então, os engenheiros clínicos estão tirando da inoperabilidade os equipamentos com defeito, colocando eles operacionais. Uhum. Já estamos tendo alguns gargalos que as equipes de manutenção de fabricantes de terceiros não estão conseguindo atender a demanda. Estão vendo gerenciamento de risco. Sim. E outras opções, por exemplo, eu transformar uma sala cirúrgica em UTI. Isso envolve eu utilizar o aparelho de anestesia com certas restrições, uhum. Eu mudar a climatização e a ventilação da sala, de pressão positiva para pressão negativa. Outra opção que tem é colocar um ventilador para ventilar 4 pessoas através de adaptação, mas isso tem uma série de restrições. E a contaminação? Isso que eu ia falar, quando você divide esse mesmo aparelho, eu sei que não o respirador, mas o tubo, né, de oxigênio, há um possível contato, uma contaminação? Olha, sempre há. As últimas pesquisas, que quando começaram a ICT, eles usavam máscara. Só que viram que havia um vazamento muito grande pela máscara que contaminava, então passaram a entubar os pacientes. Sempre tem um risco de contaminação. Mas como você está no ambiente controlado, utiliza filtros, a pressão é negativa, você tem filtros para barrar partículas do vírus, você consegue minimizar esse risco. E o outro ponto é o próprio cuidado com os engenheiros, os técnicos que trabalham na manutenção, com os GPIs adequados, procedimentos adequados, tanto no hospital quanto fora dele. Um outro ponto é restrição de visitas comerciais ou manutenções desnecessárias, para evitar a circulação desnecessária de pessoas dentro da unidade e acompanhar tudo que está sendo feito no resto do mundo. Hoje, a Associação Brasileira de Engenharia Clínica, nós estamos em contato direto com a Associação Italiana de Engenharia Clínica e também participamos de grupos internacionais para ter uma noção de tudo que está acontecendo no mundo todo e tentar compartilhar soluções. A gente já tem uma experiência dessa experiência deles, né? Então, estamos tentando correr para não passar por essa situação que a Itália está vivendo, né? O que o engenheiro clínico italiano passou para vocês dessas informações, assim, para a área profissional de atuação mesmo? Olha, conversando com eles, estão muito cansados, esgotados, que estão trabalhando praticamente 24/7. E o que eles passaram é manter os equipamentos operacionais, procurar soluções para atender a demanda, estudar essas soluções que têm surgido, preparar o gerenciamento de risco e um planejamento para transformar salas cirúrgicas em UTIs e dar apoio a todas, não espalhar o pânico entre as pessoas e apoiar todas as atitudes que estão sendo feitas, como, por exemplo, a restrição de movimentação, porque nós precisamos deter a expansão da contaminação para que o sistema de saúde possa atender os novos casos de contaminação e também as doenças endêmicas da região. Sim. Mas o fato eles têm uma demanda talvez 50, 100 vezes superior
a quantidade de leitos disponíveis nos hospitais. Professor, agora voltando à questão do profissional brasileiro, na atuação dele no dia a dia, ontem mesmo a ABCLIN ela publicou uma circular sobre o Covid-19 para os profissionais, né, que prestam serviços em estabelecimentos de saúde. E eu dei uma olhada aqui no material de vocês, e um dos protocolos foi afastar profissionais que tenham históricos de problemas pulmonares, né, o pneu. Fala um pouquinho mais desse material que vocês, essa circular da ABCLIN que vocês passaram para os profissionais, professor. Perfeito. Nossos associados e outros profissionais procuraram a ABCLIN para tirar dúvidas, e nós resolvemos fazer um comunicado de recomendações e sugestões. Uhum. Porque como somente órgãos oficiais como a Anvisa e o Ministério da Saúde podem fazer normas mandatórias. Então, o que nós nos preocupamos? Primeiro, em informar a pessoa física como ela poderia se proteger, lavando as mãos, mantendo distância social, evitando sair. Depois, nós nos preocupamos em passar sugestões para gerenciamento de risco. O engenheiro sempre participa de gerenciamento de risco em unidade de saúde. Uhum. Então, o que pode acontecer numa unidade de saúde? Você ter contaminação interna, absenteísmo, faltar mão de obra, faltar equipamento. É porque o hospital ele continua funcionando. Sim. E você tem toda uma questão de infraestrutura, especialmente elétrica, uhum, gases medicinais e equipamentos, que nesse momento são essenciais. Sim. Hoje nós temos algumas diretrizes da Organização Mundial de Saúde, uhum, e é muito importante que o engenheiro de segurança do trabalho interaja com as outras engenharias e com a central de com o comitê de infecção hospitalar, para poderem determinar e especificar o controle de acessos. Sim. E também os EPIs necessários para cada setor. Eu quero agradecer aqui a participação. Agora, o segundo momento dessa entrevista, eu vou continuar com um colega do senhor também, engenheiro clínico, mas de Goiânia, Ricardo Maranhão, que o senhor conhece também, né? Sim, excelente profissional. Sim. Faz um belo trabalho em Goiânia. A gente vai ter muito a contribuir, especialmente conversando sobre os hospitais onde ele faz a gestão de engenharia clínica. Pois é, sobre isso que a gente vai falar também. Então, obrigada, professor. Se Deus quiser, a gente ainda vai tocar esse assunto, mas só para falar dos resultados positivos que tivemos da próxima vez. Obrigada, então, e uma boa tarde, tá bom? Obrigado pela participação aqui no podcast do Confea-CREA. Tá ótimo? Muito obrigado e uma boa tarde a você e a todos os nossos ouvintes. Obrigada. Boa tarde. Alô, Ricardo, boa tarde, tudo bem? A Daiane? Oi, Daiane, boa tarde, é um prazer falar com você. Que ótimo. Bom, na primeira parte aqui do nosso podcast, eu conversei com seu colega, o Alexandre Ferrelli, ele me explicou como é que está os protocolos de atuação na questão dos engenheiros clínicos, né, que atuam nas emergências, nos hospitais, nas clínicas, que lidam diretamente com esses equipamentos, né, respiradores e tudo mais que salvam vidas nesse momento do coronavírus. Agora eu parto para a parte empresarial, que é o senhor aí em Goiânia, que atende na sua empresa mais de 80 estabelecimentos de saúde, né, locais de saúde. Como é que está o trabalho, Ricardo, nesse momento assim? Ocorreram mudanças no protocolo de cuidados? Como é que estão os profissionais? Como é que está a atuação aí no Centro-Oeste? Bom, Daiane, minha pergunta é bem pertinente. No caso da nossa atuação dentro do hospital, né, eu digo assim, não é que mudou, nós estamos tendo um cuidado maior, né, uma preocupação maior com os procedimentos que nós já realizávamos dentro do hospital, né. Uhum. Então, quer dizer, a gente já fazia uma busca ativa, nós chamamos ronda interna em nossos hospitais, para avaliar a operação dos equipamentos. Uhum. Nesse momento de contingência, o que a gente precisa se atentar? A questão de se os equipamentos críticos estão funcionando corretamente, estão com sua manutenção preventiva, né, realizada e suas calibrações, né, executadas.
Então, isso já era, né, um procedimento nosso. Sim. Mas agora a gente está fazendo uma busca maior, né, uma preocupação maior nessa ronda, né, que chamamos ronda interna, né? Sim. Então, nossos profissionais de engenharia clínica, com um olhar mais atento a essa questão, né, dos procedimentos de preventiva e de calibração, para que, com o objetivo de deixar todos os equipamentos operacionais. Então, a nossa principal ação hoje é que os equipamentos estejam operacionais para salvar vidas. Né? Sim. Então, essa é a principal preocupação nossa, os equipamentos estejam operacionais, seguros, né? E com seu funcionamento adequado, né? Com o único objetivo de salvar essas vidas. O senhor atua já na área da engenharia clínica há 24 anos, né, professor? É pós-graduado pela Unicamp. Fala um pouquinho da sua especialização aqui para quem está ouvindo o nosso bate-papo hoje, saber quem é o Ricardo Maranhão. Então, eu atuo já há 24 anos na área. Eu sou hoje dono de uma empresa de engenharia clínica que chama Orbis Engenharia Clínica. Nós atuamos em 8 estados do Brasil, em 80 hospitais e clínicas. E trabalhei muito nessa área anteriormente no Ministério da Saúde, na Secretaria de Governo aqui de Goiás, Secretaria de Saúde, trabalhando nessa parte de engenharia clínica. Então, eu vivo engenharia clínica já há 24 anos. Sou professor do curso da RPG, de especialização de engenharia clínica, que tem aulas aqui em Goiânia, Brasília e Natal. Eu sou coordenador desse curso. Eu sou professor da PUC aqui em Goiânia, numa disciplina que chama Introdução à Engenharia Clínica. Tá? Eu fui coautor do livro de Segurança do Paciente, que é um curso internacional de segurança do paciente da Fiocruz no Rio de Janeiro, ao qual eu abordo exatamente a gestão de risco não clínico e o papel da engenharia clínica nessa gestão desse risco. Quando o senhor participou dessa autoria do livro da segurança do paciente, previa ou imaginava algo que a gente está vivendo hoje no mundo, assim, com o coronavírus, com essa letalidade da situação de pacientes? Não, realmente a gente nunca imaginou o que a gente está passando hoje, né? O que eu digo é que o engenheiro, o que ele está fazendo hoje é o que ele sempre teve que fazer, né? A gente está fazendo a gestão dessas tecnologias dentro do hospital, preocupando com a eficiência, com a segurança, com a qualidade dos serviços, com o objetivo de economia dentro do hospital. Então, o nosso objetivo principal é esse, né? Tornar os equipamentos mais seguros, né? E dar à equipe de saúde, seja a equipe médica, equipe de enfermagem, biomédicos e outros técnicos de saúde da área, né? Um equipamento preparado para eles, né? Então, adequado. Então, esse é o objetivo principal do engenheiro dentro do hospital, na parte de gestão de engenharia clínica, né? Lógico que podemos, né, já que nós estamos falando, né, do sistema Conceia, nós podemos falar que tem outras atuações também dentro do hospital, né? Temos o ar-condicionado, temos a infraestrutura hospitalar, os elevadores, parte de elevadores. Então, quer dizer, nós temos atuações de outras gamas de atribuições aí, desde o engenheiro mecânico, engenheiro civil. Sim. Né? O engenheiro clínico, essa é uma especialização, né? No final, eu sou engenheiro eletricista, tá? Fiz a minha especialização na Unicamp em 1996, né? Então, você imagina, há muito tempo atrás. E naquela época a gente nem falava, né? Não conseguia ter a noção do que seria o crescimento dessa profissão dentro do Brasil. Hoje a gente, assim, o CRL deve ter abordado um pouco isso para você, sobre a questão do papel da ABCLIN, né, da Associação Brasileira de Engenharia Clínica, né, onde eu também sou membro da ABCLIN, tenho orgulho disso, e a gente vê exatamente esse crescimento da profissão. Cada vez mais os hospitais precisam do engenheiro exatamente para deixar a tecnologia, né, disponível e segura para o profissional da saúde. É importante assim, a gente reconhecer, né, a gente está com o mote de falar assim, o engenheiro também salva vidas. Sim, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar, que infelizmente a população, e até eu vi uma entrevista na ABCLIN sobre os engenheiros clínicos da Itália, que a imprensa
do país fez uma entrevista, porque até então, como aqui no Brasil, provavelmente é uma novidade, porque a gente só pensa no médico, no enfermeiro, no bombeiro, né? Mas a gente não pensa na parte da logística, né? De quem oferece aquele equipamento, de quem limpa o equipamento, de quem cria o equipamento para salvar vidas, né? A manutenção e tudo mais, e que vocês também têm que estar lá dentro, nesse momento, até na higienização, porque tudo faz parte do protocolo de segurança, né? Dentro da engenharia clínica, né? E agora surge o profissional, né? E os outros engenheiros, obviamente, né? E o engenheiro ele não vai ser só a manutenção, assim, até quando a gente fala gestão, é porque nós vamos desde o processo de auxiliar a administração a comprar equipamento, isso é importantíssimo. Então a gente apoia no processo de avaliação e incorporação de novas tecnologias dentro do hospital. E a gente vai se preocupar com o processo de instalação desses aparelhos, e aí vem um foco da parte de obra, né? Então tem que modificar aquela área para receber aquele determinado equipamento. E depois a gente tem que se preocupar com o treinamento do profissional da saúde. Então a engenharia atua junto com as outras equipes no treinamento desses profissionais. E aí tem a parte que nós chamamos de uso, né? Eu tenho que acompanhar o uso, né, do equipamento dentro do ambiente hospitalar, e a gente tem um conceito de usabilidade, né? Como é que a interação entre a pessoa, que é o usuário, né, e o equipamento médico, né? Como é que se está isso? Então a engenharia está ali junto, acompanhando esse processo. Aí temos o processo, né, que todo mundo conhece, de manutenção. Quer dizer, aí tem o papel do engenheiro na manutenção, mas eu já estou te mostrando que o nosso campo de atuação é muito maior, muito mais amplo, do que só o suporte do equipamento. Então a gente acaba sendo uma equipe de apoio dentro do hospital, né, para isso. Eu estava até falando antes com o professor Alexandre, ele falando assim, se continuar nessa velocidade de contaminação, terão de criar mais UTIs e tudo mais. E aí entra o engenheiro clínico também, de usar uma sala e adaptar essa sala para virar uma UTI, onde, né, o equipamento onde vai ficar, como vão ficar os respiradores, a disposição desses equipamentos e tudo mais, né? Também trabalha nessa transformação rápida para atender a população, né, Ricardo? Sim, por exemplo, eu tenho que... Eu já estou tendo essa demanda aqui, por causa do coronavírus. A gente está tendo já essa demanda. Chega o administrador e fala, eu preciso instalar mais novos leitos. Quais são os aparelhos que vocês têm aí à disposição? Eles estão com a manutenção em dia? Eles estão calibrados? Eles estão prontos para serem utilizados? Vocês vão instalar? Então, quer dizer, todo esse processo cabe à engenharia clínica fazer essa interface junto com o profissional da saúde, né, para deixar isso pronto para atender essa demanda que a gente vê que cada vez está maior, né? E nós, da engenharia clínica, estamos junto com os outros profissionais da saúde, apoiando e auxiliando e ajudando dentro dos hospitais para que a gente possa fazer o melhor possível e auxiliando eles nesse combate aí ao coronavírus. Realmente, nós estamos junto com esses profissionais da saúde, né? A gente ainda não é considerado um profissional da saúde, mas a gente se sente como profissional da saúde, que a gente está lá dentro com eles, né? Eu acho que ainda é uma luta que eu acho que o Ferrelli, como presidente da Beclin, e a gente da engenharia precisa buscar, assim, que a gente seja reconhecido como profissional, o engenheiro clínico seja reconhecido como profissional da saúde, porque ele está dentro do hospital trabalhando em prol da segurança do paciente também. Com certeza. Então, colocando sua vida em risco também, né? Estamos em risco também, mas, assim, estamos apoiando e ajudando os outros profissionais para que a gente consiga passar isso com maior rapidez e maior efetividade possível nesse momento. Que a gente possa conversar positivamente sobre o assunto da próxima vez. Agradeço, Daiane, o convite, agradeço o pessoal da Pompeia pela oportunidade e fico à disposição para futuras conversas, né? Qualquer momento, se você precisar de mais alguma informação, estou disponível aí para conversar com vocês sobre um pouco mais sobre engenharia clínica, a atuação dentro dos hospitais. Obrigada, então, uma boa tarde. Você também, Daiane. Obrigada, até logo. Conselho Profissional.
o podcast do Confea CREA que discute a engenharia no nosso dia a dia.